gostaria de chamar a atenção de um ponto em comum entre a visão de mundo de Bolsonaro e a visão de mundo que rege as milícias. Tá? Existe um ponto em comum muito importante, que é o seguinte: aqui é a lei do mais forte. Ambos pensam dessa maneira. Se houver um conflito político e eu for o mais forte, nada de conversa. Se eu puder exercer essa força, não há composição, porque o político mais forte exerce a força, mas pode exercer a força numa composição. Ele diz, eu vou chegar, vou sentar, vou negociar, vou fechar um acordo, mas vai ser um acordo que será mais favorável para mim, uma vez que eu sou mais forte, e menos favorável para aquele com o qual eu estou negociando. Não é assim que pensa Bolsonaro. Não é assim que pensa um miliciano. Não é assim que pensam as milícias. Se eu tiver numa situação que de fato eu tenha mais força, dane-se o outro, eu vou passar por cima. Tá? Essa é a visão de mundo compartilhada entre ele e o mundo dos milicianos, o mundo da milícia. Tá? Então, sei lá, a Amazônia, lá, o Dia do Fogo, né? Dane-se, vamos lá. Espalha para o grupo de WhatsApps bolsonaristas, que vamos desmatar, porque o fogo, ele não vem, né? O fogo é o passo final. Quando tem fogo é porque já foi desmatado. Cortam-se as árvores, elas secam, vai lá e toca fogo. Né? Então, o Dia do Fogo é típico dessa visão de mundo de passar por cima. Vamos escancarar. Aí ele leva... Aí vem uma reação imensa, reação internacional, Macron, reação do agronegócio brasileiro, que passa a sofrer ameaças de retaliação. Então ele primeiro utiliza o seu raciocínio miliciano, de eu sou mais forte, vou exercer a força, vou passar por cima e dane-se. E aí depois ele sofre uma reação forte e ele, opa, peraí, aqui não é como na milícia. Porque na milícia é isso, né? Você tem armas, né? Tá enchendo muito o saco, vai lá e mata. Isso é algo comum. Eu conheço, né? Eu moro em São Paulo, conheço no Rio de Janeiro pessoas que moram em área dominada por milícia. São muitos os casos, as pessoas narram, né? Tem lá uma conhecida, me narrou isso, tem uma conhecida que tinha uma loja, sei lá, de roupa, né? Lá numa comunidade dominada pela milícia e a milícia passa a cobrar um pedágio. E aí essa pessoa disse, não, eu não vou pagar uma mensalidade para a milícia. Tá bom, não tem problema. A milícia vai lá e quebra a loja. Aí é um prejuízo danado. A pessoa vai pagar? Ela passa a pagar. Se não pagar, a retaliação pode ir aumentando. Então está resolvido o problema. É a lei do mais forte. Eu tenho força, você não. Não tem negociação aqui. Você tem que pagar o pedágio. Em áreas de milícias, as milícias cobram para que as pessoas abram conta nos bancos que nós conhecemos. Tem pedágio para isso. Hoje em dia tem aplicativo de áreas de milícia, do Uber da milícia. Tá? Então elas vão dominando, é o poder do mais forte. Tem um mais forte ali que passa a mandar em tudo e cobrar pedágio de tudo. Distribuição de gás, o gás tem uma taxa a mais, distribuição de água, todos esses serviços que a população se utiliza são pedagiados pela milícia. E aí isso vem da onde? Né? A milícia é diferente do traficante. O traficante é alguém ali que saiu da sociedade ali. A milícia ela vem a partir do governo, a partir da experiência de policiais e ex-policiais. E aí, de novo, aí fazemos uma nova ligação com os valores de Bolsonaro e de seus filhos, né? Quantas vezes lá Flávio Bolsonaro, como deputado estadual do Rio de Janeiro, fez homenagem, condecorou, trabalhou com milicianos. Por quê? Porque essa é a visão de mundo deles. Eles compartilham desta visão de mundo. Só que o poder no Brasil é muito dividido. Então alguém que tem a visão de mundo miliciana chega na presidência da República, não consegue exercer isso completamente. No que puder exercer, ele vai exercer. Ele vai tentar exercer. Mas ele não consegue. Fico pensando aí o caso das universidades, ameaça com relação às universidades, cortar recursos, estrangular financeiramente. No passado, no governo Fernando Henrique, as universidades fizeram, olha, eu era professor universitário naquela época, era uma quantidade imensa de greves. Todo ano tinha greves longuíssimas. No governo Lula não tem, no Bolsonaro não. Provavelmente, talvez, por conta dessa visão de mundo miliciana de Bolsonaro. As universidades querem briga, vamos pro pau.
Então, se fizerem greve, eu arrebento, vou lá e arrebento. Não arrebentar no sentido literal, de colocar a polícia... Pode até acontecer, mas no sentido de partir para o tudo ou nada no estrangulamento financeiro das universidades, em uma legislação contra as universidades. E aí, provavelmente, quase que intuitivamente, os líderes universitários percebem isso e dizem... recuam e dizem, eu não quero conversa com miliciano, eu não vou entrar em conflito com miliciano, não é isso? Ele vai lá, da mesma forma que o miliciano quebrou a loja da pessoa para que ela passasse a pegar o pedágio, Bolsonaro vai lá, faz tudo aquilo e diz, opa, né, deixa eu não enfrentar demais esse cara, eu tenho que negociar. Agora, existe uma outra coisa, e aí mostra a complexidade do mundo. Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, hoje é um não ator. Vá lá em Brasília, converse com deputados. Os deputados vão dizer, não, esse cara aqui não é um ator. A gente simplesmente desconsidera tudo que o Bolsonaro pensa. Nós fazemos o que nós queremos. Então toda a legislação enviada, toda a proposição legislativa enviada pelo governo para a Câmara está muito livre hoje para votar do jeito que ela quiser, reverter tudo, mudar tudo. Tem N casos disso aí, da Câmara mudando inteiramente as decisões de Bolsonaro, as proposições, a proposição do Moro aí de combate ao crime, ela nem existe mais. Desfigurada é pouco para caracterizá-la, para adjetivá-la. Né? Então, essa é a situação que nós vivemos hoje. Alguém que na presidência da República tem a mentalidade de miliciano, tenta exercer este comportamento, esses valores milicianos, mas que encontra muita dificuldade de fazê-lo porque o sistema político é muito complexo e o poder é muito dividido. Então, ele tenta, mas tem que recuar e tem que se adequar àquilo ali. Mas não tem a menor dúvida, independentemente do que venha acontecer na investigação do caso Marielle, o grande ponto em comum entre Bolsonaro e a milícia é a mentalidade, são os valores compartilhados. Eles pensam da mesma maneira. Tanto Bolsonaro quanto seus filhos e os milicianos. Eu não gostaria de entrar aqui no tema do assassinato da Marielle, é um tema que eu já tratei num outro vídeo. Pode ser que tenha envolvimento direto, pode ser que não tenha envolvimento direto, sempre é preciso obter as provas, sempre é preciso fazer uma investigação imparcial, é isso que eu defendo, eu sou um combatente da justiça inquisitorial brasileira. Então é importante ainda que muitas vezes, inclusive eu, né, a gente fique muito sugestionado pelo contexto, surgiu uma evidência, está escondendo, mas é sempre preciso racionalidade, cautela no que diz respeito a investigações criminais que envolvam pessoas com crimes. Tá? O princípio ocidental de que nós valorizamos mais não condenar. Quer dizer, é um absurdo condenar o inocente, para isso corremos o risco de liberar culpados, é o princípio acusatorial, o oposto do princípio inquisitorial. Então, por isso que eu não gostaria de entrar nesse tema. A questão toda, e que eu acho super, hiper relevante, é o fato de Bolsonaro ter a mesma cabeça dos milicianos. De Bolsonaro e seus filhos. Eles compartilham, tanto é que essas condecorações, medalhas, tiradentes, inúmeras homenagens, trabalhar juntos, contratar funcionários que tinham relações com as milícias, eles pensam da mesma maneira. Só que uma coisa é uma comunidade num estado específico do Brasil, o Rio de Janeiro. Outra coisa é o governo nacional. No governo nacional, como se diz, o buraco é mais embaixo. Não dá para chegar aqui com mentalidade de miliciano e achar que aqui funciona como um terreno de milícia. Não é assim. E é isso que nós estamos vendo no governo Bolsonaro.